Esta viagem começa na costa norte da Anglia Oriental, na cidade litorânea de Cromer, antes de seguir ao longo da costa em direção ao antigo porto pesqueiro de Blakeney. Seguindo o continente adentro, passando por magníficas propriedades rurais, a viagem chega à residência real da atual rainha em Sandringham. Em King's Lynn, ela passa pelos depósitos do século XV, quando este era um dos principais portos da costa leste. Do outro lado dos pântanos Fens fica a cidade de Peterborough e sua grande catedral medieval. Ao norte, em uma estrada construída pelos romanos, fica a cidade mercantil de Stamford. A viagem termina em duas residências espetaculares: a mansão Harlaxton, construída no século XIX, e o castelo Bivor, cuja história data da invasão normanda de 1066. Esta é Cromer, na costa norte da Anglia Oriental, e foi graças aos vitorianos que a cidade se tornou popular. Comerciantes e financistas abastados da cidade de Norwich adquiriram o hábito de usar esta cidade como um refúgio no verão, fazendo dela um dos primeiros resorts à beira-mar. A expansão se deu com a chegada da ferrovia em 1877, que ligava a cidade a Norwich, e também a Londres, Manchester e Birmingham. Por fim, os vitorianos deixaram sua marca com a construção do pier da cidade, com um teatro em sua extremidade. Antes do século XIX, este era um simples porto pesqueiro, famoso por seu caranguejo. A 3 quilômetros da costa fica Felbrigg Hall, um bom exemplo de arquitetura do século XVII. Esta chegou a ser uma das maiores propriedades rurais de Norfolk, embora hoje ela tenha apenas 6.900 metros quadrados. A casa é uma mistura de estilos arquitetônicos. A frente da casa é jacobita do começo do século XVII. Indo para o norte, encontramos uma ala de tijolos vermelhos em perfeito estilo restauração da década de 1680, e nos fundos, uma pequena ala georgiana do século XVIII, feita para abrigar a coleção de quadros dos proprietários. Esta mistura de estilos pode ser vista em muitas casas por todo o país e reflete o desejo dos proprietários de manter a antiga casa em vez de derrubá-la e construir uma nova. Hoje, a casa está sob os cuidados do Patrimônio Histórico Nacional e está aberta à visitação. Mais adiante na costa, no condado de Norfolk, fica um dos mais belos parques com jardins da região. O responsável pelo projeto da casa e do Parque de Sheringham foi Humphrey Repton. Ele foi o último entre os grandes arquitetos e paisagistas britânicos do século XVIII. Ele costumava trabalhar junto com outros projetistas em algumas das melhores casas da Inglaterra, mas Sheringham foi criada só por ele, que a descrevia como uma filha favorita e querida em Norfolk. A casa ainda é de propriedade particular, mas o parque está sob os cuidados do Patrimônio Histórico Nacional e é aberto ao público. A única adição à propriedade é o pequeno templo no jardim, que havia sido planejado na época de Repton, mas nunca construído. Ele projetou o parque em 1812 e desde então gerações sucessivas da família Upshur, dona da propriedade, continuaram a desenvolver o jardim. No começo do século XX, a família conseguiu sementes raras de vários tipos de rododendro, e as plantas ainda podem ser vistas florescendo entre os bosques. Várias trilhas foram criadas para os visitantes, incluindo a trilha Repton, que tem vista para a costa através das árvores, plantadas por Repton em 1811, e que só agora atingiram a maturidade. E uma das melhores maneiras de apreciar os bosques e plantas é de uma série de torres de observação ao redor do parque, que dão aos visitantes a chance de ficar acima da copa das árvores e enxergar até a costa norte de Norfolk. A faixa litorânea é um dos grandes ecossistemas preservados na Grã-Bretanha. Ele é muito variado, incluindo praias largas, alagadiços e manguezais. É um lugar muito procurado por observadores de aves e turistas ecológicos, que podem usar a trilha costeira de Norfolk. A trilha tem cerca de 72 quilômetros de extensão e foi aberta em 1986.
Também há uma série de trilhas circulares, criadas para uma caminhada vespertina. Grande parte da faixa litorânea foi denominada Área de Extraordinária Beleza Natural. E órgãos de preservação como o Patrimônio Histórico Nacional são donos da maior parte da área, para protegê-la contra qualquer tipo de desenvolvimento. E bem no centro da área costeira protegida, fica o vilarejo de Blakeney. Há apenas 100 anos, ele era um porto comercial, mas agora o porto foi assoreado e apenas embarcações pequenas conseguem passar pelo canal até o mar aberto. A história da cidade começa no século X, quando ela se chamava Snitterley. O nome Blakeney aparece pela primeira vez em um documento de 1340. Durante várias centenas de anos, a cidade foi alvo de piratas, já que vários navios estrangeiros, que aqui procuravam abrigo do mau tempo, tinham suas cargas roubadas. Hoje, o porto e os manguezais ao redor são controlados pelo Patrimônio Histórico Nacional. O próximo porto é Wells Next the Sea, que chegou a ser refúgio de contrabandistas, além de ser um porto movimentado no século XIX, quando a ferrovia foi construída. Hoje, a ferrovia não existe mais, e a cidade, conhecida aqui como Wells, fica cheia de turistas no verão, que vêm por causa da famosa regata. E no inverno, observadores de aves vêm para ver abetouros, andorinhas do mar, ostraceiros, alfaiates e tartaranhões. Agora, a cidade fica a pouco mais de 1,5 km da costa, e o desassoreamento é constante para manter o canal aberto. Na entrada do porto fica a atual estação salva-vidas, que abriga uma embarcação apta para enfrentar qualquer clima, e botes de resgate. Não são apenas as aves que os visitantes vêm observar. Várias lanchas saem dos portos com passageiros em direção aos bancos de areia para observar as colônias de focas cinzentas. Estes são alguns dos mamíferos mais carismáticos da Grã-Bretanha e podem ser vistos tomando sol em bancos de areia durante a temporada de observação de focas entre abril e outubro. Existem duas espécies na Grã-Bretanha, a comum e a cinzenta. A principal diferença entre as duas é que a foca comum possui o focinho mais curto e a narina em forma de V, enquanto a cinzenta possui o focinho mais longo e narinas paralelas. Cada colônia é composta de aproximadamente 500 focas. Elas são curiosas por natureza e costumam nadar ao redor dos barcos turísticos, colocando a cabeça para fora para dar uma espiada. As focas também podem ser vistas na Praia Hokan, uma das mais preservadas do país. A praia também faz parte de uma das maiores reservas naturais do país, gerenciada pelo Ministério do Meio Ambiente em conjunto com a propriedade Hokan. E a cerca de 1,5 km da costa fica uma das 10 residências mais famosas da Inglaterra, Hokan Hall. Hokan Hall é uma das mais belas residências rurais do país. Construída em meados do século XVI para o primeiro conde de Leicester, a edificação principal levou 30 anos para ficar pronta. Na verdade, o conde morreu 5 anos antes disso acontecer, deixando seus sucessores tão sem dinheiro que eles não puderam fazer ajustes no projeto original. Por isso, Hokan continua sendo um magnífico exemplo do chamado estilo palladiano, que surgiu na antiga era romana e foi reinterpretado pelo arquiteto italiano Andrea Palladio no século XVI. Bem diferentes da entrada principal em estilo romano, com suas clássicas colunas, há 4 grandes alas, cada uma com seu papel. Uma era uma capela, outra uma biblioteca, a terceira ala abrigava os aposentos particulares da família e a quarta era para hóspedes. O centro da casa foi projetado para receber e para impressionar. Para chegar ao próximo local, a 16 quilômetros de distância, é necessário passar por cima de uma espessa neblina.
e descer depois que ela se dissipou. Esta é Houghton Hall, uma mansão paladiana como a Houghton, construída por Sir Robert Walpole, geralmente reconhecido como o primeiro-ministro do país, embora esse título não existisse oficialmente naquela época. Ele também foi o primeiro político a morar na Rua Downing número 10 em Londres, que foi um presente pessoal dado a ele pelo rei Jorge II. É só porque Walpole insistiu em devolver a propriedade ao deixar o poder que a casa na Rua Downing continua sendo a residência oficial do primeiro-ministro em exercício. Mas era em Houghton que ele queria ficar. E aqui em Norfolk, ele criou uma mansão grandiosa de fato. Hoje, seus descendentes ainda moram aqui, e a propriedade é aberta ao público. O estilo paladiano geralmente ditava que o piso principal da casa, ou piano nobile, deveria ficar no primeiro andar, com todos os aposentos domésticos, como cozinha, despensas, lavanderia e quartos dos criados no térreo. Em Houghton, uma grandiosa escadaria leva até o salão principal. Era possível economizar nos custos. Os estábulos foram construídos de tijolos, que eram disponíveis localmente e mais baratos que a pedra de York, usada para construir a casa principal, que precisava vir pelo mar até Wells e depois levada em charretes até a casa. O estilo clássico de Houghton foi usado até na criação do vilarejo da propriedade, onde os funcionários de Walpole moravam. Ali perto fica o vilarejo de Castle Acre, batizado com o nome do castelo que o domina. Ele foi construído logo após a invasão normanda da Inglaterra em 1066 pelo Conde de Surrey e foi projetado para intimidar a população local. É um castelo de mote, o mote sendo um monte de terra onde ficava a torre de pedra principal e o recinto fortificado de defesa que antes cercava o priorado de Castle Acre, construído pelo conde. Mas em pouco tempo ele ficou pequeno demais, e um novo priorado foi construído dentro da propriedade, a cerca de 1 quilômetro do castelo. Este foi um dos primeiros priorados cluniacenses da Inglaterra, administrado diretamente pelo abade de Cluny, na França. Em 1537, o rei Henrique VIII, depois de sua briga com o Papa de Roma após se divorciar de sua primeira esposa, ordenou a destruição de todos os mosteiros da Inglaterra e pegou todos os tesouros para si. Isso foi chamado de dissolução dos mosteiros. Então ele deu o priorado de Castle Acre e todas as terras pertencentes a ele a um de seus nobres, que passou tudo ao conde de Leicester, cujos descendentes são donos da propriedade Houghton vista anteriormente. Em 1862, a rainha Vitória comprou a propriedade Sandringham para seu filho mais velho, o futuro Eduardo VII, e sua esposa dinamarquesa, Alexandria. 3 anos depois, ele decidiu que precisava de uma casa muito maior para receber e construiu a que vemos hoje. Ao contrário do Palácio de Buckingham e do Castelo de Windsor, que realmente pertencem ao governo, a Casa Sandringham é de propriedade particular do monarca reinante e um refúgio para a família real em determinadas épocas do ano, principalmente durante o inverno. Em 1908, Eduardo VII abriu os jardins ao público em alguns dias, e Jorge V abriu um museu em 1930. Mas foi em 1977 que a atual rainha abriu a casa para o público pela primeira vez durante o verão, quando ela não se hospeda lá. A casa se mostrou muito popular desde então. Perto da propriedade Sandringham fica um dos melhores exemplos de castelo normando encontrados no país, o Castelo Rising. Hoje ele continua bem parecido com o que era quando foi construído em 1140 pelo barão William Daubeny. 30 anos depois, o terreno ao redor foi ampliado, provavelmente devido a uma rebelião contra o rei na década de 1170. Eles estão entre os maiores e mais preservados exemplos do país. A residente mais famosa do castelo foi a rainha Isabel, filha do rei da França, que foi exilada aqui por seu filho, o rei Eduardo III, depois que ela participou do assassinato de seu marido e pai dele, Eduardo II, em 1327. Dizem que ela era uma mulher manipuladora belíssima, mas cruel,
e ela ficou conhecida como a Loba da França. Séculos atrás, muitos portos da costa leste ficavam na faixa litorânea, mas o depósito de sedimentos os deixou mais afastados do mar. O melhor exemplo disso é King's Lynn, que agora fica a mais de 4 quilômetros da foz do rio Great Ouse. Nos tempos medievais, o largo rio ajudou a cidade a se tornar o terceiro maior porto do país. Ela era tão importante para a Grã-Bretanha na época quanto a cidade de Liverpool foi durante a era industrial do século XIX. Há alguns anos, King's Lynn tornou-se a primeira cidade britânica a fazer parte da Die Hanse, o equivalente atual à Liga Hanseática medieval. A Liga original era uma aliança de cidades mercantis que detinham um monopólio sobre o Mar Báltico e o norte da Europa, entre os séculos XIII e XVII. Ela foi um tipo de precursora da atual União Europeia. Uma série de galpões no cais data desse período da história. A paisagem plana da região chamada de Fens oferece imagens estranhas de navios que parecem navegar pelos campos. Este cargueiro russo está subindo o rio Nin a caminho da Baía Wash, no Mar do Norte. Mas antes, ele precisa atravessar a ponte móvel no vilarejo de Sutton Bridge. Na década de 1930, várias comportas foram construídas no rio para controlar o nível da água e possíveis inundações. Um resultado disso foi que navios pequenos como este cargueiro puderam usar o rio novamente, o que não era possível havia um bom tempo. Ele veio de Wisbech, que, como King's Lynn, ficava muito mais perto do mar, e agora fica a 15 quilômetros da costa. Durante o século XVIII, o comércio marítimo começou a mudar para portos da costa oeste, como Bristol e Liverpool. Isso significa que lugares como Wisbech quase pararam no tempo, e por isso ainda tem um clima de cidade georgiana, com belas casas às margens do rio Nin. A casa Peckover, construída em 1722, é um bom exemplo de residência de um comerciante bem-sucedido e mostra o quanto Wisbech chegou a ser próspera. Voando para o oeste sobre a paisagem plana dos Fens, trilhos de trem levam até a cidade de Peterborough, cuja história vem desde a época dos romanos. A construção mais imponente da cidade é a Catedral, uma das edificações do século XII mais importantes da Inglaterra. A arquitetura é principalmente normanda e sua construção começou depois que a primeira catedral foi destruída pelo fogo em 1116. A torre normanda no centro foi reconstruída cerca de 200 anos mais tarde, embora ela ainda mantenha seu visual original. Foi necessária uma quantidade imensa de pedras e, por sorte, havia uma pedreira de calcário ali perto, que funcionava desde a época dos romanos. Mas a glória da Catedral de Peterborough é a fachada oeste, que foi acrescentada no século XIV. Ela foi construída em uma época em que o estilo arquitetônico estava mudando para o gótico. Os 3 arcos definem esta grandiosa construção, e não há nada parecido na arquitetura medieval. 16 quilômetros ao norte fica Stamford, uma das mais belas cidades medievais da Europa. 5 igrejas antigas ainda continuam de pé, das 14 originais, o que mostra o quanto Stamford era importante. Mas com o declínio do comércio de lã, que trazia riqueza, a cidade também decaiu. No entanto, durante os séculos 17 e 18, Stamford voltou a prosperar, porque estava às margens da Grande Estrada do Norte, que era a rota principal para o norte da Inglaterra e depois para a Escócia. Ela foi construída pelos romanos quando eles ocuparam a Inglaterra. A cidade era um útil local de parada para viajantes, que ficavam no Hotel George, uma hospedaria cuja placa de 250 anos continua na rua por onde antes entravam as carruagens. Os cavalos eram trocados no pátio, onde hoje fica um restaurante externo.
No final desta longa avenida, nos arredores de Stamford, fica uma casa que foi construída por William Cecil, o primeiro-ministro da Rainha Elizabeth. Talvez seja a maior e mais imponente residência Tudor do país. E levou mais de 40 anos para ficar pronta. A Casa Burghley. Ela é tão grande que parece mais um palácio real do que uma residência particular. Mas isso foi bom, porque quando a Rainha Elizabeth se hospedava aqui, ela vinha com uma comitiva de 150 pessoas, que precisavam dormir, comer e se entreter neste local. Muito espaço e muito dinheiro eram necessários sempre que a rainha vinha para cá. No telhado, torres do mesmo estilo visto em casas Tudor menores também estão presentes em Burghley, mas em uma escala muito mais grandiosa. Estas torres, que lembram pimenteiros, continham quartos onde eram servidas refeições mais íntimas, com vista para o parque. Este realmente era um palácio digno de receber uma rainha. Durante o período medieval, foram as grandes catedrais que dominaram as paisagens, construídas para a glória de Deus. O período Tudor, por outro lado, é mais lembrado por suas mansões, construídas não para a glória de Deus, mas para a glória das pessoas que nelas viviam, como William Cecil, que a Rainha Elizabeth transformou em Lord Burghley. Ao norte fica o vilarejo de Woolsthorpe by Colsterworth. E foi nesta casa que um dos maiores cientistas do mundo, Sir Isaac Newton, nasceu e foi criado. Em 1665, quando ele estudava em Cambridge, a universidade foi fechada por precaução contra a peste bubônica e Newton voltou para casa. Dizem que a macieira que hoje há no jardim é descendente da original, sob a qual Newton supostamente dormia quando uma maçã caiu sobre sua cabeça, resultando nas ideias sobre sua teoria da gravidade. Perto dali fica uma casa impressionante, com um visual parecido com Burghley, a mansão Harloxton. Mas as aparências enganam. Na verdade, ela foi construída no início da Era Vitoriana, na década de 1840, 300 anos mais tarde. Os vitorianos nunca tiveram um estilo arquitetônico próprio, mas copiavam e adaptavam períodos anteriores. Ela foi construída para um tal Sr. Gregory, dono de propriedades nos arredores. Durante um período, ele gastou uma fortuna com ela, uma soma que hoje seria equivalente a milhões de dólares. O estilo é principalmente elisabetano e na década de 1840, ele representava a imagem vitoriana da feliz Inglaterra rural da Era Tudor, que talvez nunca tenha existido. A casa precisava de um exército de criados, e na lateral há um viaduto coberto, que liga um morro aos 2 andares superiores. Era por aqui que chegavam a madeira e o carvão para todas as lareiras. Quando o Sr. Gregory morreu, a mobília foi retirada da mansão e Harloxton teve vários proprietários, até que uma universidade norte-americana a comprou em 1971. Com sua imponente posição no topo de uma colina, o Castelo Belvoir parece estar no local há séculos. Na verdade, o atual castelo foi construído para a esposa do Duque de Rutland, no começo do século XIX, no estilo gótico, que estava na moda naquela época. Essa foi a época da reinvenção do cavalheirismo e do romance medievais, com autores como Walter Scott e seu romance sobre os atos heróicos do cavaleiro Ivanhoe. Talvez construir um castelo impressionante tenha ligado o duque ao cavaleiro normando que havia construído o primeiro castelo no local. Ele havia sido porta-estandarte de Guilherme o Conquistador na Batalha de Hastings em 1066. Ele era francês e batizou seu castelo de Belvoir, que significa Bela Vista. E 1000 anos mais tarde, a vista continua bela. Um ótimo lugar para encerrar esta jornada.